Olá, pai, mãe, homem, mulher, tio, tia, pessoa que escuta esse áudio. Eu não sei até onde ele pode chegar, até onde ele pode circular, mas eu quero que você me conheça. O meu nome é Ana Flávia Soares, meu arroba no Instagram é Ana Flávia Soares. Eu sou treinadora comportamental, educadora espiritual e emocional. E o meu trabalho consiste em ajudar pessoas, famílias e empresas a não só voltarem para Deus, como principalmente resgatarem o inegociável. E o inegociável nada mais é do que as suas virtudes, os seus valores, os seus princípios e a proteção da sua família para um mundo que hoje está completamente subvertido e corrompido naquilo que faz. E nesse áudio em especial, eu quero ensinar você como você pode instruir o seu filho na internet, né? E principalmente o que você deve fazer para que ele evite estar ao máximo na internet, que é realmente onde hoje a juventude, a geração atual e até nós adultos temos o maior contato e acesso possível de conteúdos que vão nos fazer corromper os nossos valores, que vão tentar normalizar. Já não somos mais uma geração interessada por novelas, já não somos mais uma geração interessadas por séries longas. A gente realmente gasta a maior parte do nosso tempo na internet, nesse movimento de conteúdo, circulação. Então, a maior proteção que você pode hoje fazer aos seus filhos, a depender da idade, eu vou explicar isso para vocês um pouquinho mais para frente, é estimulá-lo a cada vez mais desinteressar-se por estar aqui. Então, vamos lá, o que eu preciso que vocês entendam só antes da gente começar? Devido às regras de políticas e privacidades, existem termos, palavras, expressões que a partir do momento que eu falo, eu sou pontuada como alguém que contribui para esse mercado. Já que as regras aqui são tão frouxas, gente. Facebook, Instagram, Telegram, as contas, assim, rede social, vocês podem ter certeza, de forma geral, as regras são frouxas. O que eles fazem é pegar conteúdos de pessoas que produzem e banir. Mas eles não vão lá atrás de um sistema rigoroso de caça de perfis dos predadores. Você tá me entendendo? Eles pegam pessoas que falam sobre esse assunto e entendem que isso pode ser um estímulo e um incentivo. Mas eles não necessariamente vão atrás de quem está caçando, não é quem está falando. Mas enfim. Então eu vou precisar aqui usar alguns termos, como bichos papões, para você entender que são aquelas pessoas que são alucinadas com crianças. Eu vou usar o termo homenagem para falar sobre né, grupos, trocas. Eu vou usar o termo compra-compra, vende-vende, para a gente falar sobre a questão da prostituição, para tentar mudar o algoritmo aqui. Então eu vou usar aqui algumas expressões para a gente poder falar de forma mais clara, já que isso aqui é uma rede social e eu preciso seguir políticas, ok? Então vamos lá. O que eu preciso que você entenda? O mercado dos predadores, dos bichos papões, ele é movimentado principalmente por conteúdo, vídeo e imagem. Por quê? Você achar crianças pequenas que sejam traficadas, escravizadas sexualmente é raro, né? Crianças muito pequenas. Em geral, essas crianças elas não costumam, né, por exemplo, assim, crianças na faixa dos 3, 4, 5 anos serem traficadas com frequência. Por qual razão? Porque essas crianças, a partir do momento que elas estiverem distanciadas de pais e mães, elas choram demais, elas são crianças barulhentas, crianças agitadas, as quais, por mais que você possa bater, elas não vão parar. Diferente, por exemplo, de um menino de 10, 12 anos, que você, ao colocá-lo no movimento de rota, né, de tráfico infantil, ele já consegue entender os perigos, mesmo que não consiga entender o que é uma exploração. Então é muito mais fácil ser dominado. E é por isso que esse mercado de tráfico de crianças, ele é movimentado muito mais, né? De 8 a 12 anos. Mas a gente tem sim crianças pequenas que costumam ser traficadas. A grande maioria das vezes são casais de irmãos, porque aí na presença do irmão, a criança menor costuma ser mais contida, né? Ela tendo um parente mais próximo. Para vocês entenderem o quão sórdido é esse mercado. Então, existe uma escassez, vamos falar assim, né? Dessa carne nova. E como que a gente faz, então, para que esses predadores, os bichos papões, eles possam nutrir esse hábito? Porque vocês precisam entender também que eles não vão conseguir ter acesso carnal, físico, contato, de exploração todos os dias. Por isso que educadores buscam sempre fazer os alertas para as famílias, porque as crianças que são constantemente tapadas por abusadores, elas normalmente costumam viver ciclos dentro de casa, com pessoas próximas, né? Atitudes de predadores, dos bichos papões, elas são mais eventuais, justamente porque o mercado é escasso.
né? Então o cara não vai conseguir, mas que ele explore uma criança, mas ele não vai conseguir ter acesso frequente. Então, para alimentar esse vício dele, assim como, por exemplo, um cara que é viciado em pornografia, ele não vai ter relação com prostituta todo dia. O predador também não vai ter relação com criança todo dia. Então ele precisa alimentar o vício, a pira dele. E é aí que entra conteúdo, é aí que entra foto, é aí que hoje entra até inteligência artificial, ok? E o que eu preciso que você entenda? Esses predadores, eles não têm a pira exclusivamente na criança, mas eles têm a pira em imaginar a criança, eles têm a pira em como é que eu posso falar assim para vocês? Arquitetar o processo de conquista da criança, entende? Não é uma relação entre adultos onde o prazer se configura na carne e pronto, acabou. Não, existe todo um jogo interno, mental, disfuncional, que faz com que esses caras fiquem atrás de crianças. E é por isso que se você for estudar a fundo, né, tudo o que resgatadores de pessoas que estão em situação de exploração e tráfico infantil ou adulto, é sempre o mesmo discurso ao redor do mundo. Esses caras trabalham com sonhos, esses caras levantam pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, vão descobrindo quais são as feridas emocionais, financeiras. É gente que promete levar para Disney, é gente que, por exemplo, tem pai violento em casa e promete que vai ajudar, tirando o pai de casa, chamando a polícia, aí quando vê, caiu numa armadilha. É gente prometendo emprego, é gente prometendo estudo. Cada um vai levantar. E você pode falar assim, nossa, Ana, então você está me dizendo que as crianças que são mais papadas são as mais pobres? Não necessariamente. O que hoje a gente pode dizer para vocês é que crianças em condição de vulnerabilidade financeira e também ausência de paternidade acabam sendo facilmente, digamos assim, né? Acabam sendo mais facilmente, sim, persuadidas. Mas existem crianças que têm uma condição financeira boa, que têm uma educação, digamos assim, né? Que é aquilo que você falaria assim, nossa, essa criança ela não tá jogada às traças no mundo. E mesmo assim, elas são papadas, tá? Até porque a gente sabe, por exemplo, se você pesquisar, depois da Google, sobre um evento que se chama Ilha de Epstein, você vai ver que nós estamos falando de grandes personalidades do mundo do cinema de Hollywood que adoravam papar crianças, tá? Então, tem muitas pessoas riquíssimas que adoram se envolver com isso. Então, a gente não pode pensar que predadores gostam exclusivamente de crianças que estão em fragilidade socioemocional ou financeira. Não, esses caras não poupam ninguém. E aí entra o ponto, beleza, Ana, então agora eu tô começando a entender mais sobre esse assunto, isso tá me interessando, eu nunca me atentei pra isso, eu achava bonitinho meu filho usar shortinho, blusinha, ir lá no TikTok, dançar macetada da Ivete Sangalo, musiquinha da Anitta, achava que era trend, achava que era moda, achava que era geração. Pois é, mas não é. Isso é material e conteúdo pra pedófilo, tá? Então o que eu preciso que você entenda? Não é, ponto não está em você nunca mais postar o rosto do seu filho. Porque se a gente for pensar assim, você não pode mandar o seu filho nem pro aniversário de um amigo, porque chegar lá as pessoas vão tirar fotos. Então você não vai poder mandar o teu filho pra escola, porque eu tenho certeza que a escola do teu filho tem um perfil do Instagram. Então você não vai poder mandar foto do teu filho em grupo de WhatsApp, tá? Porque os predadores, o lugar que eles mais atuam dentro da Deep Web é formação de fóruns, né? Fóruns invariavelmente costumam deixar menos registros, porque eles são muito mais sobre comentários. É como se fosse assim, ó, imagina um post só no Instagram e esse post crescendo todos os dias, ao invés de vários posts, entende? Então é mais difícil ser rastreado essa questão dos fóruns de conteúdo entre bichos papões. Mas eu preciso que vocês entendam que não é sobre não postar. Porque não tem como. Hoje, no mundo de hoje, não tem como. E assim, a partir do momento, se a gente for pensar que existe uma foto de rosto, você pode colocar e fazer manipulação de inteligência artificial. Tanto com adulto quanto com criança. Então, a criança nunca mais vai ter acesso à internet, a criança nunca pode tirar uma foto. Não, gente, não é isso. Nós não podemos entrar em uma onda de terrorismo, né? Onde você fala assim, nossa senhora, meu Deus do céu, uma foto minha, uma foto do meu filho, não posso postar. Não, não é isso. O que você precisa entender são as brechas que você dá para que o seu filho entre no imaginário de um pedófilo, ok? Entre no imaginário de um bicho-papão. Aí você vai lá e vai postar a sua filha de biquininho no clube com 3 amiguinhas dançando o toma-toma vapo-vapo. Deu margem para o imaginário do bicho-papão. Aí você vai postar o seu filho tomando banho, peladinho, onde as partes íntimas dele aparecem. Deu margem para bicho-papão. Aí você vai lá e vai postar
o seu filho, por exemplo, fazendo um movimento de ginástica, onde ele está agachado, onde na sua inocência você sabe que ele não está fazendo nada, mas na cabeça de um predador, aquilo já dá margem. Entende? Vocês entendem o que eu estou falando sobre contexto? É isso. É isso. Você precisa entender como você vai expor o seu filho na internet. Em que imagem você vai expor ele? Porque uma foto onde, por exemplo, uma criança está com pai, mãe, irmão, brincando, isso não dá imaginário, isso são cenas cotidianas. Uma das coisas que os predadores mais têm medo é de pai e de criança. Inclusive, existem estudos que mostram que antes mesmo dos predadores conhecerem as suas vítimas, eles investigam quem são os pais. E a zona de perigo que esses caras apresentam para eles. Entende? Então preciso que fique muito claro para você que isso aqui não é um conteúdo, né, da Record Balanço Geral, sensacionalismo, onde é para você tremer de medo de ter uma foto do seu filho. Não, por exemplo, eu não vejo problemas da escola tirar fotos dos meus filhos da escola, né, porque é o meu menino mais velho hoje, e compartilhar no perfil. A grande questão é o que você posta da margem, da imaginário para os predadores pensarem, recortarem, venderem isso. E aí vem mais o ponto, e o ponto principal, que é realmente a criança ter acesso a celular. A criança ter acesso à internet. Pelo amor de Deus, por que você vai colocar um menino de 5 anos dentro do Instagram? Criatura, digita lá as tags que eu vou te falar. Corno, que eu acabei de descobrir ontem, gente, através de uma curtida, um movimento que se chama exibicionismo de esposas. Coloca aí na sua tag funk ostentação, coloque aí na sua tag novinha, coloca aí na sua tag influenciadores digitais, teens. Você vai cair duro. É criança dançando toma, toma, vapo, vapo, senta, senta, aqui na minha boca, na frente de pai e mãe. É menina rebolando escrachadamente junto com a mãe, usando roupas completamente escrachada para um bicho papão papar de fato, para ele imaginar a adulto e a criança. É menino dançando junto com o pai, funks e raps que incentivam a violência, que incentivam até hoje essa masculinidade, essa virilidade violenta. Adianta proteger as meninas se você vai incentivar os seus filhos a saírem por aí como leões pra cima dos outros? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E é por isso que essas ondas que potencializam tanto um homem, abre aspas, como comedor, e uma menina como livre para, abre aspas, dar para quem ela quiser, só levam pessoas às perdições. Não faz o menor sentido. Porque, pensa o seguinte, o seu filho e sua filha, quando eles entrarem no mercado de trabalho, eles já vão ter que lidar com a internet. Hoje ninguém consegue trabalhar com a internet. Quando eles entrarem na escola, de alguma forma eles vão precisar da internet, vai surgir um trabalho na escola. Então a gente não consegue tirar a internet na vida dos nossos filhos, mas eu pergunto pra você, por que você vai apresentar cedo? Os meus filhos ganharam aqui uma boneca e um boneco, né, do Lucas Neto. Eu dei outro nome. Sabe os bichinhos lá da Xuxa? O Guto e a Xuxinha? Eu falei que era o Guto e a Xuxinha e pronto. Pra que eu vou explicar pro meu filho que é o Lucas Neto, que é um influencer? Pra quê? A partir do momento que o moleque entrar no YouTube, ele tem margem para poder entrar em contato com diversas coisas, não faz sentido. Então, o melhor trabalho que você faz na infância dos seus filhos é desincentivar o uso do celular. Aqui em casa, eu e meu esposo, nós sempre repetimos, não coloca a mão que isso é da mamãe e do papai trabalhar. Quando nós precisamos, por exemplo, dar telas, né? Esse final de semana eu cortei o cabelo do Léo, no salão que eu fui tinha uma televisão, então não foi necessário para eles ficarem quietos, né? Então, assim, sempre quando eles vão cortar cabelos, normalmente a gente liga um desenho. Mas antes, o que que a gente sempre fala? Ó, a mamãe vai pegar o celular dela de trabalhar. Eu vou abrir aqui um desenho pra você, só enquanto você corta o cabelo. Eu ensino, né? O meu filho hoje é só o mais velho que, ao assistir tela, ele só assiste por televisão, com a imagem escancarada, para que eu possa ver absolutamente tudo que ele tá ouvindo, tudo que ele tá consumindo, com tempo limitado. E uma coisa que eu ensinei pro meu filho, ó, você só pode assistir o seu desenho quando a lua chegar. Então, quando ficar de noite. Se você achar que é melhor pra você na sua rotina de manhã, fala que é quando o sol chegar. Não deixa a criança pôr a mão no celular. Isso é do trabalho da mamãe, isso é do trabalho do papai. Se isso cair no chão, se isso quebrar, a mamãe e o papai não vai ter como trabalhar. Faça o seu filho olhar para aquele objeto e, da mesma forma que ele vê alguma coisa do seu trabalho, fala assim: nossa, eu não posso colocar a mão nisso aqui, senão meu pai e minha mãe ficam bravos. E aí você começa então a ensinar as pessoas da sua
né, ali da sua bolha fazerem isso. Poxa, foi se unir com a sua família, não adianta você, adulto, achar que a criança vai se desinteressar por celular se vocês só ficarem em celular. Não tem como. Não tem como. Então vá brincar com as crianças, entra no mundo das crianças, promova brincadeiras. E, gente, é tão fácil entreter criança. Sabe, o que nós temos hoje, no fundo, são adultos preguiçosos que não querem serem pais, fazerem o básico. Você tem um filho pequeno, você não quer cuidar do seu filho pequeno, porque dá trabalho. É lógico que dá trabalho. Cuidar de um periquito dá trabalho, imagina de uma criança. Sabe? Para onde você for, carrega uma sacola de brinquedos. Entra na internet e veja jogos que dá para você jogar em qualquer lugar. Chegou no restaurante, brinca de palitinho, esconder palitinho na mão, sabe? Não tem. Opte por restaurantes que sempre tenham parquinho. Não tem parquinho, inventa você uma brincadeira. Lembra lá em cima de piano tem um copo de veneno? Você precisa entrar no mundo da criança e não trazer ela para o mundo dos adultos. Nós precisamos ser uma geração de pais caprichosos, parar com essa porqueira de tudo entregar telefone na mão de criança. Vai deixar seu filho assistir desenho? Coloca Netflix, coloca em plataformas onde você sabe que ele não vai assistir propagandas. Porque muitas vezes propagandas inadequadas podem aparecer sim, 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 sim. Ah, para que você vai colocar? Se o seu filho pode assistir o Rei Leão, por que ele vai assistir influenciador digital? Ai, Ana, mas meu filho adora o Lucas Neto. E aí? E aí que você deve tirar? É muito simples. Ah, mas o Lucas Neto não fala bobagem. Ah, ele não fala bobagem, mas adivinha só quem planta no coraçãozinho do seu filho o sonho de ser igual? Quando eu mostro para minha filha uma boneca da Barbie, ela sonha em ser igual. Quando eu mostro o Homem-Aranha, ele sonha em ser igual. Aí eu vou mostrar uma influenciadora e um influenciador e vocês acham que ele não vai ser, não vai sonhar em ser igual? O problema não é você colocar uma criança de 3 anos para dançar a música da Anitta porque ela não sabe o que é rabada. Mas a partir do momento que ela olhar para a Anitta e ver a Anitta nos palcos, nas luzes, ela vai achar aquilo incrível. E ela vai querer ser a Anitta. E na hora que ela querer ser a Anitta, ela vai querer todo mundo sexualizado que essa cantora traz. É isso que você precisa entender. Você como pai, você como mãe, você não recebeu um filho como posse para você fazer o que você quiser e ninguém tem nada com isso. Você prestará contas. Todos nós prestaremos contas. A gente não pode olhar para essas crianças e achar que tá tudo bem, é o mundo de hoje. Porque é por essa ignorância, é por essa preguiça que esses bichos papões cada vez mais têm conteúdo. É predador, quando preso pela Polícia Federal, são computadores com mais de 20 mil arquivos, 30 mil arquivos. Você tem noção do que é isso? Seu celular vai ter aí 500 fotos, já trava e você tem que apagar. Pensa o que é isso? Nós precisamos olhar para essas crianças e deixá-las ser criança. Tira do celular. Ai, Ana, mas o meu filho, ele já adora o YouTube. Você vai passar uma semana com essa criança extremamente nervosa. Depois você leia abstinência de telas. Dá lá um Google. Seja um pai, faça um trabalho decente. Seja uma mãe, pesquisa, se informa. Você vai ver, a criança vai ficar sem dormir, ela vai ficar bem irritada. Você aí se organiza para ter que lidar emocionalmente com isso, mas vai passar. E aí a criança vai voltar a ser concentrada. Compre uma série de livros. Traga aqueles filmes da Disney antigos. Traga referências lúdicas, livros bíblicos, filmes bíblicos. Leve seu filho ao teatro, leve seu filho ao parque. Brinca com ele de guerra de bexiga. Brinca com essa criança, meu Deus. Quando você está na mesa de um bar, não é difícil brincar com os outros, mas com o teu filho te gera preguiça. Não faz sentido. Crianças precisam estar em contexto de crianças. E aí agora, depois quando a gente começa a falar sobre isso, entra um volume gigantesco de pais em histeria. Porque eles falam, nossa, então agora eu não posso mostrar o rosto do meu filho, não. O que você precisa é olhar de fato para a educação que você está dando. Tá aí colocando um menino de 7 anos na internet falando que perfil monitorado por mamãe e papai. O que é monitorar? É ver quem tá seguindo? Ah, tá aí quem curte todas as fotos. E as tags que o seu filho clica? E as músicas que ele tá consumindo? E as pessoas que ele conversa? Ah, mas a minha filha é muito amiguinha do colega. Ai, você acha que ela não sabe de quem que o colega é amigo? Para com isso, gente. Todos nós já fomos jovens um dia. Todos nós sabemos que existe uma adrenalina do adolescente mentir para pai e mãe. E aí você vai apresentar esse mundo que já vai chegar na adolescência, que já vai ser difícil, você vai antecipar e você vai apresentar aos 5 anos. Dói o peito. Ver menina de 5 anos dançando, tendo perfis, gente. Meninos de 11, meninos de 12, esse não é o caminho.
Então, lembre-se sempre que o seu maior trabalho para afastar o seu filho e protegê-lo é estar atento a todas as circunstâncias, referências e ajudá-los a se desinteressar de acessar a internet livremente. Para quando chegar a hora certa, depois de você ter construído, como nós falamos na mentoria Vida Inegociável, todo o seu arsenal de valores, o seu mapa, suas referências, você realmente poder saber que quando o seu filho saiu para o mundo, ele saiu com a base forte. O que não garante que ele vai estar livre, mas ele vai com uma armadura e uma couraça extremamente forte. Mande esse vídeo para todos os pais e mães que você sabe que têm filhos pequenos, para que eles entendam como lidar com a internet e abram os olhos para esse mercado tão obscuro que existe nos dias de hoje. Um grande abraço para cada um de vocês.